E a gente abre essa edição falando de um evento que será realizado hoje no Sesc em Bauru. Hoje vai ser realizado, então, o lançamento de um filme documentário chamado Construindo Futuros, Agenda 2030 na Prática. E o documentário foi desenvolvido pela FAAC Web TV e pela rede temática Unesp 2030, em parceria com 8 programas de pós-graduação da Unesp. Vem aí uma nova produção que mostra como a universidade pode transformar o mundo. A FAAC Web TV e a rede temática Unesp 2030 apresentam um documentário Construindo Futuros, a Agenda 2030 na prática. Construindo Futuros mostra como o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão podem gerar impacto real nas comunidades e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em 2 episódios, a produção revela experiências inspiradoras de projetos da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design e da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, com iniciativas que conectam conhecimento e ação para transformar realidades locais. O lançamento acontece no dia 30 de outubro, às 19 horas no Sesc Bauru. Te vejo lá! Muito bacana! E para saber mais sobre essa produção, já está aqui no nosso estúdio hoje professor Bruno Jareta. Muito obrigada pela presença. Ele que é professor da FAAC, a Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp aqui em Bauru, e também é o conceptor, né? Ele que concedeu, também é participante desse projeto. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Eu adoro a TV Unesp, sou um admirador do trabalho da TV Unesp e do Unesp Notícias. Queria parabenizar, inclusive, pelo jornal. E vamos lá, vamos conversar. Que legal, seja muito bem-vindo, professor. Muito bom ter você aqui, viu? Ótima tarde para você. Bom, então vamos iniciar já, então, né? Porque eu também estou muito curiosa para saber, né, sobre esse documentário. Mas antes, queria que você falasse um pouquinho, né? Para você se apresentar para o pessoal de casa te conhecer um pouco mais também. Bom, eu sou docente aqui da Unesp, no Departamento de Audiovisual e Relações Públicas, então dou aula no curso de Comunicação, Rádio, Televisão e Internet e no curso de Relações Públicas. E toda a minha atuação é em cima do audiovisual, né? Então, tenho experiência profissional, de pesquisa, e quando entro na Unesp como docente, fui aluno da Unesp, né, na graduação, mestrado e doutorado, e quando entro agora como professor efetivo, sou convidado pela direção para assumir a FAAC Web TV, que é um projeto que eu fiz parte como aluno lá quando ele começou. Que legal. Né? Então, o projeto fez 20 anos, né, acabou de fazer 20 anos, e agora, na liderança do projeto, eu convidei os alunos para a gente começar a olhar ideias que a gente pode contribuir com televisão, né? Com transmissão ao vivo, com programas de televisão gravados que dialoguem com a sociedade, que estabeleça e fortaleça esse vínculo da sociedade com a comunidade, assim como a TV Unesp faz, né? Mas lá sendo uma televisão laboratorial, é uma televisão feita por alunos, né? Composta por alunos. Hoje a gente está com cerca de 50 membros, né? Então a gente tem ali muita gente criativa, gente jovem, com ideias, com uma força de trabalho, que tem muito a contribuir, né? E é isso, então eu falo aqui com vocês hoje na condição, né, de coordenador desse laboratório, que é um laboratório de ensino, pesquisa e extensão, e foi assim que, pensando em projetos como esse, quando a gente viu uma oportunidade em um edital da ProPG com a PROEC, né, as pró-reitorias de extensão e cultura e de pós-graduação, eu conhecendo a Raquel, né, que é do mesmo departamento, a professora Raquel Cabral, eu tive essa ideia desse documentário. Que legal. Muito E já bacana. Pegando carona, né, Carol? A gente quer saber um pouco mais. Sobre esse documentário. A gente sabe que a expectativa é reunir dezenas de pessoas hoje no Sesc, um projeto grande. Conta pra gente, então, da onde surgiu a ideia. Então, eu tendo, assim, esse olhar de como a gente pode, através aqui do nosso laboratório, né, contribuir, quando eu vi, sabendo da atuação, né, muito importante que a Raquel faz, né, junto à rede temática, né, Unesp 2030, sabendo do trabalho dela e sabendo do potencial do laboratório, da FAAC Web TV, quando eu vi essa linha de financiamento, eu pensei, a gente tem muitas iniciativas, né, na Unesp toda, né, em todas as cidades que temos Unesp, que a gente pode contar histórias de como as pessoas estão criando projetos junto com a comunidade e transformando os territórios em que estão, né? E aí a gente
teve a ideia desse documentário, o nome é Construindo Futuros, a ideia é uma série, né? Porém, a gente não conseguiu o financiamento ideal no começo, porque a nossa ideia era fazer um episódio em cada cidade, né? Porque nós temos muitas pessoas inspiradoras, né, no estado todo, e por conta, né, de uma questão, né, de capacidade de produção, nós começamos a série com 2 episódios e os 2 gravados aqui. Mas já adianto que a ideia é a gente continuar Ai, que e legal. gravar em outras cidades. Ó, um spoiler já. Pois é, não, 2 episódios, vocês vão ver, né? Essas 2 histórias que a gente tem para contar nos 2 episódios são lindas e são só, assim, a ponta do iceberg do que a gente pode contar. E aí conversei com a Raquel, né? E nós concebemos juntos esse formato de cada episódio a gente apresentar uma iniciativa que aplica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, acordado pela ONU, na prática. Então, o nosso primeiro episódio é sobre a feirinha. Vocês já foram na feirinha lá do campo, aqui no campus de Bauru? Do campus da Unesp, Eu sim, ainda não, muito bacana a iniciativa. A feirinha, gente, eu recomendo muito. Olha lá, as imagens da feirinha. Ai, que legal. A feirinha, o episódio que a gente vai, né, apresentar hoje no SESC apresenta toda a história, mas resumidamente começa numa iniciativa lá em 2015 da professora Raquel Cabral, junto com um grupo de mulheres assentadas, né, e aí, avançando algumas etapas, a gente teve uma primeira edição da feira lá atrás, depois ela retomou em 2019 e agora ela é resgatada depois da pandemia e ela passou a entrar no calendário do campus, né? Então toda quinta-feira, e é um ponto de encontro muito legal, Que é horas importante. que Quinta-feira, no fim da tarde, isso, né? por volta das 5, toda quinta-feira. E assim, entrou no calendário dos alunos. Os alunos, nas aulas de Sim, quinta-tarde, é até muito é legal. difícil, assim, Sim. passar das 5, porque eles querem o pastel da feira. Comer um Muitos pastel, já né? compram, né, os já alimentos faz a feira pra ali. semana, né? E assim, a gente tem uma questão de segurança alimentar importante, né? Porque a feira é uma oportunidade também que os alunos têm de comprar alimentos mais saudáveis, de melhorar a alimentação. Então, quando a gente vê a feira, né, eu lembro quando uma amiga minha da graduação, fez graduação comigo, veio pra cá recentemente, ela conheceu a feira, ela ficou encantada, brava de não existir a feira na época que a gente fez faculdade eu também juntos. fiquei, porque na minha época também não tinha. Carol. E aí, Eita. Sabe, e aí isso é bem representativo. Sabe aquela ideia que você vê e fala, gente, isso é simples, por que ninguém pensou nisso antes? Verdade. Mas que não necessariamente é fácil de implementar? Construindo Futuros é sobre isso, né? Então, a gente apresenta como várias pessoas com o mesmo propósito se juntam, né? Pessoas, instituições, se articulam e conseguem superar as barreiras para colocar ideias em prática, né? Então, o primeiro episódio é sobre a feirinha e o segundo é sobre o Observatório Didático de Astronomia, né? Que é um observatório muito presente no município, né? Eles têm diversas ações na cidade, sempre, né, a gente vê ações do pessoal lá do observatório, e eles despertam interesse para o conhecimento. Aqui, no caso, a gente está falando do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de Educação de Qualidade, né? Como eles conseguem inspirar novas gerações, e, na verdade, eles fascinam todas as idades, né? Também é outra oportunidade muito legal de ter, tanto nas atividades lá mesmo no observatório, quanto nas atividades que eles levam, né, para a cidade. Eu, por exemplo, fui no planetário inflável que eles levam nas escolas. Eu já Gente, fui também. não é lindo? Legal. É muito legal. Uma é muito experiência legal. imersiva muito bacana. E muito aí, didático também. E isso é muito marcante, né? Então, isso pode ser definidor, assim, do propósito de vida de alguém, né? E não falando só apenas em carreira, nós não somos só profissões, né? Mas falando em como ver o mundo, como entender o universo, o nosso papel, né? Então, esse sentimento que eu estou tentando trazer aqui para vocês, né? Que eu tenho quando eu vejo essas iniciativas, esse é o nosso objetivo no documentário, né? E a ideia é que a gente conte outras histórias. Legal. E, professor, como que foi esse processo, então, de produção? Compartilhe um pouquinho com a gente. Foi assim que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu aprovação com um recurso menor do que foi solicitado, por isso que a gente teve que ajustar o projeto. Então, foi quando a gente viu, não poderemos fazer fora de Bauru. E aí, a gente começou a recorrer às iniciativas aqui em Bauru, que também daria para fazer várias séries. Sim. Nós temos muitos projetos inspiradores aqui. Mas um dos critérios era a gente ter acesso às pessoas, a gente conhecer, né? As formas de conseguir, precisava de muito material de arquivo, né? Aliás, queria destacar também um papel muito relevante do Unesp Notícia, porque para as nossas pesquisas, muito material, né? A gente está falando aqui coisa de 2015, 2009, e o Observatório e a Feirinha sempre estiveram presentes aqui nas legal. pautas. Né? Olha só que legal. Então, ajudou muito a nossa equipe. E aí a gente, então, usou esse critério, né? De como a gente consegue ter acesso às pessoas, aos materiais para poder fazer a produção. Então, na produção, nós tivemos roteiristas, todos alunos, né, da FAC Web TV, nós temos alunos ali de todos os cursos da FAC. Depois também o processo de pré-produção, de gravação, que ocorreu, né, parte no final do primeiro semestre e parte agora na retomada do segundo semestre letivo. E
E é isso, e aí os alunos, né, se envolveram em todas essas etapas, o que a gente vai assistir hoje no SESC é resultado disso. Muito legal, professor. Antes da gente divulgar, né, o horário, onde que vai ser, conta pra gente como é que você enxerga, então, o papel da universidade pública de dialogar, né, com a comunidade local. A universidade pública, ela é estratégica, primeiro que assim, é a função dela existir, né? Quando a gente vê as pessoas questionando a existência da universidade, a necessidade da universidade, de recursos públicos para a universidade, é porque talvez a gente esteja falhando em fazer isso efetivamente, ou se estiver fazendo, a gente não está mostrando direito. Sim. Por isso que a comunicação ela é muito importante, né? Qualquer projeto de qualquer área do conhecimento precisa mostrar o que faz, mostrar os seus impactos, evidenciar os impactos sociais que promove e aperfeiçoar esses impactos, ampliar esses impactos. E se a gente está falando em compromissos globais, né, de mudança para melhor, a gente age no mundo agindo onde a gente está, né, agindo no nosso território. E as universidades estão nos territórios. Então, se ela não deixa a sua marca, se ela não deixa o seu legado, se ela não se abre, se ela não se deixa ser permeada também pelas reais necessidades da sociedade, o que a gente está fazendo aqui não tá errado, né? Então, eu acho que nesse sentido que a universidade ela é bastante estratégica para a gente avançar enquanto civilização. Que Muito legal, bom, muito professor. obrigada por compartilhar esse pensamento e essa sua visão aqui com a gente. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, você viu Sim. como passa rápido? E aí, agora, então, para a gente finalizar, o lançamento é hoje. Queria que você contasse para o pessoal, convidasse, e se é aberto a todo mundo, quem que pode participar, né? Se é de graça, vai ser no Sesc, né? De graça no Sesc, tá? Então convido todo mundo, ó, quem tiver sem programação aqui em Bauru hoje, né? Daqui a pouquinho cola lá no Sesc, a gente vai estar lá, são 2 sessões, umas 19, só chegar e retirar o ingresso, né? E as outras 8h30. Essa tem que fazer um cadastro antes, mas a gente explica lá como faz. E né, posso dar uma notícia em primeira mão aqui? Claro! A estreia Boa! digital, né? Porque essa estreia é uma estreia presencial. Aham. Sim. Na semana que vem, quinta-feira, nós Olha, vamos já. estrear, né, Olha que a legal. versão. Então, assim, quem quiser ver logo, tem que ir hoje no Tem que Sesc. ir hoje. Aham. Mas quem não Pessoal puder ir, ansioso já vai tudo. É. tem que ir hoje prestigiar lá, vai conhecer as pessoas que participaram Sim, do muito documentário, né, legal tanto na isso. produção quanto na frente legal. das câmeras. São muitas pessoas, né? Muitas pessoas, alunos, assim, dezenas de alunos e também, né, as pessoas que dão as entrevistas, que contribuíram com o projeto. E aí, na semana que vem, estreia do primeiro episódio, na semana seguinte, o segundo episódio. Legal, professor. Muito Muito bom. obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho e adorei conhecer você. Eu que agradeço, muito Que obrigado. seja um sucesso as 2 É. sessões de hoje, professor. Que Muito seja um obrigada. sucesso. Muito Obrigado, obrigada. gente. E fica o convite também, pode voltar aqui mais vezes, viu? Quando vocês quiserem, só convidar. Exatamente. Tá certo, muito obrigada.